que você faria se recebesse um cheque no valor de R$1 bilhão? Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição de número 23 desta quinta-feira, 16 de março de 2023. Olha, eu não consigo imaginar o que eu faria com R$1 bilhão na minha conta, mas pode ter certeza, tem gente que bota a mão com uma certa facilidade numa quantia até maior do que essa e sabe muito bem o que vai fazer. Como, Regina? Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu em R$1.185.493.562 o limite de dotação para o fundo partidário para o exercício de 2023. Esse valor já vai estar disponível a partir desse mês para todos os partidos que conseguiram eleger pelo menos um representante. 13 partidos vão dividir esse butim, né? Sim, é um butim, porque esse dinheiro sai do bolso dos brasileiros e não volta para a gente, não volta, né? A verdade é essa. São 13 partidos e federações partidárias que alcançaram a chamada cláusula de desempenho. São partidos como PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, PSOL e Rede, além de Avante, MDB, PDT, PL, Podemos, Progressistas, PSB, PSD, Republicanos e União Brasil. Quem estava de olho em pegar um naco maior eram os presidentes dos partidos União Brasil e Progressistas, mas esse barco parece que afundou de vez exatamente porque o olho é maior do que a capacidade de você ceder, não é? O Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, e o Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, não chegaram a um acordo. Se os dois partidos se fundissem numa federação, eles poderiam alcançar até R$1,3 bilhão em fundo partidário. O que essa gente vai fazer com tanto dinheiro? Pelo menos por agora eles não conseguiram chegar a um acordo, né? O Bivar lá em Pernambuco continua em confronto com o Dudu da Fonte, que é o presidente regional lá do PP em Pernambuco. Por sua vez, o Ciro Nogueira não chegou a um consenso exatamente porque o Bivar quer levar essa federação, essa possível federação, para o barco Petralha. E o Ciro Nogueira não quer. A federação seria o primeiro passo para uma fusão. Hoje, se fosse criado, o partido seria o maior do Congresso Nacional e teria 108 deputados e 15 senadores. Vamos continuar orando para que eles continuem separados. A gente sabe, né, pessoal, que união mesmo de políticos só tem um interesse, né? E não existe ninguém que bata a união exercida pelos ideais petralhas. Olha essa, Torre da Petrobras em Salvador é símbolo da corrupção petista. A Torre Pituba vai voltar a sediar a Petrobras por decisão do Jean Paul Prats, o presidente da empresa. Ela foi símbolo das falcatruas dos petistas nos governos Lula e Dilma e fazem parte das investigações da Operação Lava Jato. O prédio foi obra da Odebrecht e OAS, protagonistas do maior escândalo de corrupção da história. E, claro, mais uma obra superfaturada, em mais de 400%, segundo o Ministério Público Federal. A obra inicial estava orçada em 320 milhões, mas saiu por apenas R$1,2 bilhão, né? Os valores, claro, superfaturados, estão aí fazendo a felicidade e a alegria de todos os petralhas, não é? O templo da corrupção. Em 2019, o então presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, fechou o prédio. Lembra que ele foi presidente da Petrobras no governo Bolsonaro? Ele disse que era um monumento ao desperdício e um verdadeiro templo da corrupção. Na época, o Castelo Branco explicou que o estado da Bahia só representa 1,5% da produção da Petrobras e os custos da Torre Pituba eram indefensáveis. Mas, sabe como é que é, né?
A Bahia tem um molho que só os petistas sabem qual é. E esse molho deve ser tão saboroso, né, pessoal, que deve inundar as cozinhas de Brasília, né? Mais uma etapa aí da operação limpa ficha corrida dos petistas, né? Justiça livra ex-ministro de Dilma de processos por fraude e corrupção. Claro, né? A gente sabe que são todos inocentes e que a Operação Lava Jato foi um atentado contra as liberdades dos políticos. Segundo diz o Molusco, né, o sindicalista de elite, em político a gente pode confiar. Agora, em quem estudou para passar para o concurso público, não, esses aí não acrescentam em nada, porque na verdade não sabem nada, estão lá só para se encostar no Estado, né? Deus tenha misericórdia de nós. O juiz da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, Marcos Reis Bastos, inocentou o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega, o filho do ex-ministro Leonardo Mantega e o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Luciano Coutinho. Eles eram acusados de fraude e corrupção por supostas irregularidades em apoio financeiro do BNDES ao grupo do empresário Joesley Batista, dono aí da JBS, né, pessoal? Hoje mesmo eu estive no supermercado e vi lá como o preço das carnes, né, vermelhas, despencaram no açougue do supermercado. Nossa! Ai, meu Deus, agora tá todo mundo comprando picanha. 1% de queda. Queda recorde em 15 meses. Puxa vida, nossa. Vai lá no supermercado e vê como caiu o preço da picanha. Os acusados foram denunciados pelo MPF, né, em 2019, pelos supostos crimes que teriam sido cometidos entre 2007 e 2011, por meio de uma delação premiada do Joesley Batista. E claro, não devia ter comprovação, as provas devem ter sido contaminadas, então não se provou nada, dá a liberdade aí para esses caras, limpa a ficha e deixa continuar aí solto no mundo, eles não fazem mal a ninguém. O Joesley disse à Procuradoria da República na época, né, que o Guido Mantega distribuía propinas a parlamentares petistas resultantes da JBS. E afirmou também que o ex-ministro exercia um papel de intermediador do empresário com o PT. Segundo ele, havia uma conta corrente para o partido na JBS. No despacho, o juiz inocentou os mencionados, alegando falta de provas nas acusações. Me encanta, pessoal. Eu fico assim, estupefata, né, com a nossa justiça. E o nosso líder máximo, o nosso Deus da justiça brasileira, né, Alexandre de Moraes, que liberou finalmente o governador de Brasília para retomar o cargo, para reocupar o cargo, né? Pode não ter gostado já da primeira declaração do Ibanez Rocha, né? O Ibanez disse que o Anderson Torres não teve culpa nos ataques de 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal reassumiu o cargo hoje, depois de ter sido afastado por ordem do STF. O Ibanez ressaltou que confiavam no seu então secretário de Segurança e que ele goza e gozava, né, da sua confiança e da sua intimidade. Ele disse que escolheu o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro para ser o seu auxiliar por confiar na capacidade do Anderson Torres. O governador disse também que o governo do Distrito Federal foi pego de surpresa pelas manifestações, assim como as autoridades federais envolvidas na segurança das sedes dos poderes. Que coisa, né? Com relação a esse caso, pessoal, ele não para, né? Ele não para. O nosso grande Deus da Justiça liberou hoje as últimas pessoas que ele acha que deveria liberar. O STF encerra a análise da situação dos envolvidos em atos de terrorismo do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, finalizou nesta quinta a análise de todos os pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas das pessoas presas por envolvimento nos atos terroristas e antidemocráticos de 8 de janeiro. A gente nunca vai saber realmente quem é culpado por aquele quebra-quebra. Isso é que eu acho espetacular na justiça brasileira.
Ontem eu estava assistindo uma entrevista de um advogado que também apresenta lá um programa na Jovem Pan, o Pavinato, e ele estava realmente angustiado, né? Porque ele é um jurista, né? E está atuando como comunicador na Jovem Pan. Mas ele estava muito angustiado exatamente por causa disso, né? Porque é um processo, o tal do inquérito do fim do mundo, que não se justifica, né? Porque ele não tem uma razão legal. Ele começou de uma forma ilegal, ele continua de uma forma ilegal, não tem fim, é o inquérito do fim do mundo, mas é um inquérito eterno, né? E que juntou a essa causa jurídica, né, que rompe todos os preceitos jurídicos do Brasil, da lei brasileira, né, segundo o Pavinato. Recomendaria até que vocês escutassem a entrevista dele, foi no Pânico. Eu fiquei realmente bastante atenta às explicações jurídicas dele, né? Mas aí envolveram mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas, né? E ele está liberando a conta-gotas. Semana passada, para homenagear as mulheres, ele liberou somente mulheres, não é? É uma coisa impressionante o que o Deus da Justiça faz no Brasil. É uma coisa impressionante. O ministro concedeu liberdade provisória para mais 129 denunciados, que vão poder responder em liberdade, mediante medidas cautelares, ou seja, saem, né, mas vão ter que usar tornozeleira eletrônica, como qualquer criminoso. No caso aí, não são criminosos comuns, eles são terroristas, não é? Foram negadas liberdades provisórias a 294 pessoas. O STF tem trabalhado com celeridade nos procedimentos relacionados aos atos e assegurou que todos os investigados, né, estão passando pelo devido processo legal. O Pavinato, inclusive, ontem estava dizendo, segundo a lei, qualquer pessoa detida tem que passar por uma audiência de custódia em 24 horas. E a lei, com qualquer bandidinho que é apanhado pela polícia, né, que é preso, vai para um juiz e sai em 24 horas se não for atendido nesse período por um juiz, né? Mas o pessoal não foi ouvido assim. Foi todo mundo preso, encarcerado e ninguém foi ouvido em 24 horas, né? Só aí já se fraudou todo o processo legal. É uma tristeza, né, pessoal, a gente viver num país onde o Deus da justiça decide quais são as leis que ele vai aplicar. E as leis que ele vai aplicar são as leis que existem só na cabeça dele. Com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, né, foram aplicadas medidas cautelares aos acusados por crimes como incitação ao crime e associação criminosa. E o ministro considerou que eles já foram denunciados e não apresentam mais risco processual à sociedade, podendo responder o processo em liberdade. A gente sabe que eles são muito justos, né? E quando é uma questão de limpar a vida criminosa dos amigos, né? Tudo bem, passa rápido. Agora, o pessoal aí continua detido, não sabe por quê, não tem nenhuma prova contra eles, mas até agora a CPMI, a CPI dos atos do dia 8, a gente não sabe, não viu, não sabe o que vai acontecer. É um negócio impressionante. Mas a Procuradoria-Geral da República pede, né, ao STF que rejeite a denúncia contra o quadrilhão do MDB. Esses tem que sair com a ficha limpa também, né? A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que rejeite a denúncia da Operação Lava Jato contra o que ficou conhecido como quadrilhão do MDB. Olha que injustiça, tacarem uma pecha dessa nos homens tão probos quanto o Renan Calheiros. Não pode, pessoal, não pode. Olha só, o quadrilhão do MDB é um grupo investigado por suposto recebimento de cargos e propinas na Petrobras e Transpetro em troca do apoio ao governo Lula entre 2004 e 2010. No pedido assinado pela Lindora Araújo, a vice-procuradora declara que não há evidências que justifiquem as denúncias contra os investigados. Os envolvidos no processo são os senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho
e o ex-presidente da República José Sarney e o ex-senadores Edson Lobão, Romero Jucá e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, aquele que estava preso numa mansão aqui no bairro Dunas, em Fortaleza. De acordo com a denúncia da PGR, em 2017, os citados teriam recebido propinas no valor de 864 milhões e meio de reais para apoiar os 2 primeiros mandatos de Lula. Mas quem é que vai se importar com isso? Libera eles são homens que fazem parte da história política do Brasil, cara. Não é possível que esses homens tenham a ficha maculada. Não, não pode. A PGR tem mesmo que liberar e o STF tem que carimbar. São anjos inocentes. E assim vamos vivendo num inferno chamado Brasil. Deus abençoe a todos e amanhã a gente está de volta. Tchau.